A paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de capacitação. Esse é um mini curso oferecido pelo Centro Evangélico de Treinamento e Capacitação Barak. Nós vamos falar com você um pouquinho nesse módulo gratuito sobre aconselhamento no ministério com adolescentes. Sabemos que a parte do aconselhamento pastoral é muito importante em toda a igreja e principalmente no ministério com adolescentes. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é o aconselhamento, vamos falar um pouquinho sobre o grupo que nós vamos atender, que são os adolescentes da igreja, algumas dificuldades que eles enfrentam e vamos trazer para você algumas dicas básicas de aconselhamento pastoral no ministério com adolescentes. É muito bom ter você nesse curso, é muito bom se capacitar, sabemos da grande necessidade que é a capacitação, pessoas capacitadas para esse trabalho de aconselhamento pastoral e principalmente no Ministério de Adolescentes. Pastor Rogério, o que é aconselhar? Aconselhar não é uma simples conversa. Às vezes as pessoas acham que aconselhar é só uma simples conversa, mas o aconselhamento pastoral ele tem como objetivo orientar e dar a direção correta para o adolescente. Então, quem está trabalhando no aconselhamento pastoral, o objetivo das conversas, das reuniões é trazer orientação e um direcionamento correto para os nossos adolescentes. Então, isso é muito importante, dar aos nossos adolescentes esse aconselhamento, procurando direcionar, ser amigo, mostrar o caminho correto, atitudes corretas para eles. Então, esse é o objetivo do aconselhamento pastoral. Quando nós falamos de ministério com adolescentes, pastor, com quem nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com adolescentes de 12 a 20 anos de idade. Então, segundo a psicologia, essa é a fase de transição, essa é a fase de mudança da fase de criança para a fase adulta. Então, até os 20 anos de idade, o adolescente ele vai conseguir todas as transformações do corpo e da parte cognitiva. Então, o cérebro vai passar por todas as mudanças e ele vai estar lá na fase de 20 anos de idade totalmente pronto para a fase adulta. Então, quando falamos de aconselhar adolescentes, então pessoas de 12 a 20 anos de idade que nós vamos trabalhar orientando. Nós precisamos compreender, pastor, o que é a adolescência? A adolescência é uma fase de transição. Então a criança está deixando de ser criança e entrando agora na vida adulta. Então a fase de transição entre esse período de criança e a fase adulta é chamado de adolescência. Então esse período é muito importante, essa adolescência ela tem de passar de uma maneira tranquila, essa transição tem de acontecer de uma maneira tranquila, porque se isso acontecer nós vamos ter um adulto equilibrado emocionalmente, nós vamos ter um adulto que vai saber lidar com situações de dificuldades com facilidade. Então é muito importante para mim, para você que está trabalhando no Ministério com adolescente, ajudar os nossos adolescentes a passar por essa fase de transição de uma maneira mais tranquila e mais saudável possível. Então nosso trabalho como conselheiros nesse ministério é proporcionar isso. O tópico 3 vai falar um pouquinho das dificuldades dessa fase. Quem passou pela fase de adolescente sabe que a adolescência não é uma fase fácil. Então, existem algumas dificuldades. Então, nós dividimos em 3 campos essas dificuldades que nós vamos falar agora. São as dificuldades de origem comportamental. Então, o adolescente, quando ele entra na adolescência, o seu comportamento ele muda muito, ele muda radicalmente o seu comportamento. Então, essa fase comportamental, precisa a gente trabalhar um pouco, ajudá-lo, para que ele consiga passar por essa transformação e ter essa fase comportamental bem tranquila. Então, as dificuldades comportamentais são, primeiro, a mudança de humor. Então, o humor do adolescente ele muda radicalmente por causa dos hormônios, por causa ele potencializa suas emoções. Então, o humor do adolescente na parte comportamental ele muda muito. Então, o adolescente amanhece alegre, de repente no meio do dia ele já está triste, angustiado, aflito. Quando é à noite ele está muito irritado. Então, nós precisamos saber que essas mudanças comportamentais são comuns dessa fase e nós precisamos ajudar eles a lidar com essas situações.
Então, na parte comportamental, nós temos a parte do humor, que muda bastante, temos a agressividade, muitos adolescentes, por causa do humor mudar, ele se torna agressivo. Então, nós temos de ajudar nossos adolescentes a aconselhar, a lidar com essa parte da agressividade, que é algo também que vem na parte de comportamento. Outra coisa, muitos pais sofrem, a liderança sofre com a rebeldia. Então, o adolescente, ele quer agora mostrar para o adulto que ele já mudou, que ele está mudando a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar, e muitas vezes ele usa a rebeldia. Então, o adolescente, ele se rebela, se torna agressivo, e muitas vezes a gente olha e fala, nossa, ele mudou muito, ele está muito agressivo. Mas para nós, como líderes, para os pais dos adolescentes, nós precisamos mostrar que muitas vezes essa rebeldia é sinal que ele está amadurecendo. E muitas vezes ele usa esse ato de rebeldia para chamar a atenção. Às vezes ele está se sentindo desprezado, não está se sentindo ouvido. Então ele usa essa ferramenta, esse mecanismo de se rebelar para que alguém olhe para ele. Então quando você vê o teu adolescente mais rebelde, numa atitude mais rebelde, procure ver o seu convívio familiar, com a atenção que ele está recebendo da família, às vezes do meio que ele está inserido. Muitas vezes atos de rebeldia no comportamento é apenas um grito de socorro, um grito de atenção. E nós, como líderes, como conselheiros, devemos entender isso. Então a parte do humor muda, o comportamento, a rebeldia muda. Outra coisa, o isolamento. Muitos adolescentes têm uma grande dificuldade com as mudanças do corpo, com a mudança emocional, com o meio que ele está vivendo. E muitas vezes nessa dificuldade dele, ele se isola. Então você vai ver muito o adolescente dentro do quarto, às vezes sozinho num canto. E esse isolamento são parte dessa parte comportamental. Então nós devemos conversar, procurar ver se o adolescente está muito isolado, muito distante, conversar com ele, procurar entender o que está afligindo ele, o que está angustiando e levando a esse distanciamento. Para quê, pastor? Para que nós, como conselheiro, possamos ajudar esse adolescente e a sua família a passar por essa fase de uma maneira segura. Então, as dificuldades na parte comportamental são essa: agressividade, mudança de humor, isolamento, rebeldia. Então, acontece muito isso na adolescência. Temos também as dificuldades na parte sentimental ou na parte emocional. Então, o adolescente, ele tem uma coisa que ele potencializa as emoções. Então ele se alegra, alegria demais ou tristeza demais, situações que são simples para o adulto, para ele se torna uma grande dificuldade emocional. Então nós precisamos trabalhar com isso. Por quê? Porque a parte emocional envolve muitos adolescentes com crises emocionais, eles sofrem de ansiedade. Então o adolescente, ele não sabe esperar, tudo é no momento, ele quer as coisas rápido e isso causa uma grande ansiedade para o adolescente. Então nós precisamos ajudar eles a trabalhar essa emoção, principalmente a ansiedade, e outros na parte emocional, algumas crises como a baixa autoestima, como o sentimento de rejeição, acaba entrando na área emocional, na depressão. Então nós precisamos também ajudar, existem muitos adolescentes passando por depressão. Então se você perceber, você conselheiro, você líder, que ele está se isolando, que ele está distante das atividades, não quer estar mais com o grupo, procure se aproximar, conversar, ver o que está acontecendo. Existem várias estratégias para a gente lidar com a depressão, ajudar o adolescente a sair da depressão. Então isso é muito importante. Se você está vendo que o teu adolescente está deprimido, se ele está usando algumas coisas, comportamentos autodestrutivos, procure ajudá-lo, talvez procurar um psicólogo, talvez levá-lo a um especialista. Isso também é necessário. Então a área de aconselhamento envolve isso daí também. Então isso é muito importante. E outra coisa que nós temos é a parte social, então os conflitos sociais. Então é interessante que o adolescente agora ele quer se enquadrar, ele quer entender quem ele é, e muitas vezes ele vai se afastar da família. Então a família reclama que ele está mais distante,
estar próximo aos amigos. Então essa parte social é muito importante na adolescência. Ele vai sofrer um pouquinho disso, às vezes vai se sentir que não se enquadra em grupo nenhum. Então é importante a igreja promover trabalhos de interação social, trazer eles mais para perto, porque é o momento que muitos vão embora da igreja. Às vezes eles não se identificam dentro do grupo da igreja, não se sente parte da igreja e acaba se distanciando. Então nós como conselheiros, nós como líderes devemos promover trabalhos de acolhimento, trabalhos sociais que se aproxime o teu grupo para que ele se sinta parte daquilo que ele está fazendo. Então até agora talvez ele veio na igreja do pai, na igreja da mãe, mas ele precisa agora ser trabalhado para que ele entenda que a igreja local é a sua igreja, ele faz parte também. Então, existem essas dificuldades na área emocional que nós devemos trabalhar, que é muito importante. Nessa fase, o que os adolescentes estão buscando dentro da igreja, dentro do grupo, da sua liderança? Acolhimento. Eles estão buscando ser acolhidos pela família, eles precisam de alguém que olhem para eles, que entendam as dificuldades, angústias, aflições que eles estão passando, que às vezes tenha tempo para ouvi-los, sentar com eles, ouvir, entender o momento para eles. Então é importante isso. Então o aconselhamento pastoral, ele vem dentro da igreja, dentro do ministério com o adolescente, com a função de acolher emocionalmente. Então nós vamos acolher os nossos adolescentes nas suas dificuldades, procurar ouvi-los, mostrar o quanto eles são importantes para a igreja local. É interessante que nessa parte, se eles não se sentirem acolhidos, eles vão buscar outras coisas. Então é muito importante ter esse trabalho de aconselhamento dentro da igreja local, porque senão eles vão buscar outras coisas. Muitos vão se envolver com drogas, vão passar por abusos, vão começar a se automutilar, tentar o suicídio. Então, se a igreja não tiver, o grupo não tiver pessoas capacitadas, prontas para esse acolhimento e para esse aconselhamento, as consequências são as mais diversas possíveis e de maneiras terríveis. Então é importante você que está nos ouvindo, assistindo essa aula, se capacitar, estar pronto para esse momento de acolher os seus adolescentes, porque eles estão precisando isso dentro da igreja local. Então é importante esse trabalho de aconselhamento. E pastor, eu vou fazer o aconselhamento, o que eu preciso para fazer esse aconselhamento? Eu vou dar agora 3 dicas importantes para você que quer trabalhar com aconselhamento, para você que está envolvido com o grupo e quer entrar mais fundo na área do aconselhamento. Primeira coisa, nós precisamos de vínculos afetivos sólidos. Então, o adolescente só vai abrir-se com aquele que ele sente que é amigo dele, que está pronto a ouvir, pronto a ajudá-lo. Então, você líder, você conselheiro, a primeira coisa que você vai trabalhar é reforçar os vínculos afetivos com seus adolescentes. E isso é muito importante através de atividades que promovam convivência, através de você estar mais próximo deles. Às vezes, pastor, eu só tenho contato com eles na igreja, mas procura ter contato fora da igreja, talvez mandar uma mensagem, um WhatsApp, fazer uma visita. Para quê? Para que antes de nós começarmos profundamente com o aconselhamento, nós criamos vínculos emocionais sólidos com nossos adolescentes. Então, a primeira dica para você que quer trabalhar com adolescente na área de aconselhamento, vínculos emocionais sólidos. Então, criar vínculo, conviver mesmo, estar mais próximo, se interessar pela vida dele como indivíduo, isso vai te ajudar bastante. Segunda dica para você que vai trabalhar com aconselhamento é a escuta ativa. Então, muitas vezes o adolescente dentro da casa, no seio da família ou no meio que ele está inserido, ele está aflito, ele quer falar, ele quer conversar, mas não tem alguém que queira ouvir. Então, eu quero dizer para você que a escuta ativa, pastor, o que é a escuta ativa? É ouvir com atenção, interessado naquilo que as pessoas estão falando. Então é ouvir o que ele está falando, se interessar em ajudá-lo, se interessar em orientá-lo. Então é muito importante, primeiro, vínculo emocional sólido, ter vínculo com eles, e depois a escuta ativa. E por fim, ouvir com empatia.
Então, entender que essa fase do adolescente, talvez você como adulto, quando vai ouvir a queixa dele, o problema dele, vai dizer, nossa, tão simples, é tão fácil. Mas lembre-se disso, para o adolescente tudo é potencializado, é tudo demais, é muita alegria ou muita tristeza. Então tenha empatia, olhe para ele, sinta a dor que ele está sentindo, sinta o quanto ele está aflito, e essa empatia vai te trazer um aconselhamento pastoral no Ministério com Adolescente Eficaz. É muito bom ter vocês. Se você gostou desse curso, nós temos um curso mais aprofundado sobre aconselhamento pastoral no Ministério com Adolescente. Nós temos um curso intensivo, então faça a inscrição nesse curso intensivo. Nesse curso intensivo você vai aprender um pouquinho mais sobre a parte emocional, os conflitos emocionais, como lidar com adolescentes com tentativa de suicídio, automutilação, trabalhar muito profundo essa parte do aconselhamento. É muito bom aprender sobre aconselhamento, porque esse é um ministério muito eficaz. Você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube e ainda não fez a tua inscrição, nós vamos deixar o link aqui embaixo para você fazer esse curso gratuito, receber a tua apostila e o teu certificado. Eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 8012. Então, se tiver alguma dúvida, 19 981 16 8012. É muito bom ter você nesse curso de introdução ao aconselhamento pastoral no ministério com adolescente. Nós somos o Centro de Treinamento Barak aqui da cidade de Campinas e temos muitos cursos de capacitação para te ajudar nesse ministério. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça a cada dia, que abençoe o teu grupo de adolescentes, que ele possa crescer e ser instruído na palavra do Senhor e ter um encontro real e verdadeiro com Cristo e fazer da palavra de Deus o manual de orientação para a vida deles. Que Deus abençoe, foi muito bom ter vocês nesse curso introdutório. Então, se você está interessado, na apostila vai ter lá o link para você pedir o teu certificado.